Sejam muito bem-vindos ao Creators Twist, nosso primeiro episódio, nosso ato 1, né? Estou aqui com o Rodrigo Portaro, sou o Vitor Naves. Quem está nos assistindo aí no YouTube, nos ouvindo nas plataformas de podcast. Então, hoje, o nosso ato 1, o nosso grande contexto. A gente vai falar um pouquinho do que a gente está explorando, né? Um pouquinho do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e nas indústrias que a gente está inserido, né? Então, vamos falar o que é Creators Economy, o que é Passion Economy. E vamos lá, vamos começar falando aí já o que é Creators Economy, Boa, para quem não boa. está. Bom, cara, eu vou trazer a minha visão e eu acho que não tem certo e não tem errado. É muito difícil definir o que são creators, né? É uma categoria muito ampla e difícil de bater o martelo. Nossa, é isso, né? Então, tudo que a gente vai falar hoje, eu acho que cabe uma certa flexibilidade aí, né? Bom, Creators Economy. Dá para se separar, né? Creator de Economy. Talvez esse seja um bom jeito de De começar esse começar. episódio. Creators, quem são creators? Na nossa visão, já compartilhada, creators são todas as pessoas que querem dar vida às suas criações de maneira artística, de maneira criativa, e o economy traz já o conceito de viver dessa arte, desse talento que você tem, né? Então, basicamente, creators economy seria criadores que querem viver da sua arte. Né? É... Muito bem resumido, velho. Muito bem resumido, mas vamos entrar um pouquinho mais nessa especificidade, né? Tem uma linha tênue aí entre antes, né, que a gente falava em creators economy e tal, era muito atrelada ao entretenimento em si, né? As formas mais tradicionais aí de cinema, escrita, eh, a o indústria a criativa, indústria né? criativa em si, exatamente. Então, Tá. muito atrelado a isso. E hoje está dando uma expandida, né? Então, por isso até é difícil mensurar esse tamanho de mercado, né? É. Esse tamanho de mercado ele era mensurado só nessa indústria criativa mesmo, né? De cinema, filme, e depois começou a vir games, começou a vir HQ, começou a vir podcast, newsletters, começou a criadores de conteúdo em si, né? De redes sociais, de YouTube, de plataformas de vídeo. Então, hoje você já tem uma expansão muito maior do que é essa Creators Economy, né? São formas de enxergar uma indústria que eu acho que é a mesma, né? E antigamente a gente falava da indústria criativa, que cabia realmente aquilo que é mais tradicional, né? E Uhum. agora com uma série de outras profissões que são, mais contemporâneas, esse mercado eu acho que ele expande, na verdade. Então tem Creators Economy, Creative Industry, tem tudo meio junto e misturado. Legal, legal. Agora, tem mais uma coisa que você falou, né? O tamanho de mercado, né? Qual que é o tamanho de mercado? Cara, a gente já viu pesquisas que vão de 50 milhões de pessoas no mundo a 400 milhões de pessoas no mundo, né? Hoje a gente viu essa de 400. Então, é realmente difícil mensurar porque muitos deles não são trabalhos formais, registrados e etc. Hoje, se você tem uma câmera na sua casa e tem acesso à internet, você pode virar um Pode virar criador, né? um Como é que a creator. gente vai capturar você nas nossas pesquisas? Muito difícil. Então, realmente é um tamanho de mercado bem, bem nebuloso, né? É bem nebuloso, você falou em 400 milhões de pessoas. Imagina o dinheiro que não roda nessa indústria, né? É, Então, sim. também as pesquisas não são definitivas, né? Mas tem vários números aí, mas os números assustam, né? Então, É. E por que a gente está vindo falar sobre Creators Economy? Porque não é à toa. A gente está no mundo, falando uma visão global, a Creators Economy está no olho do furacão. Existem muitas empresas nascendo, mais de 200 startups mapeadas no mundo inteiro para apoiar um criador a ir para o mercado, fazer dinheiro ou melhorar a sua criação. E mais de 3,7 bilhões de dólares foram colocados nessas startups. Cara, é uma grana que nunca foi vista no passado, né? Então, para creators. Então, é relevante esse tema justamente porque o mundo dos creators já mudou e vai mudar muito mais daqui para frente.
Ah, exatamente. E o que você trouxe, né, de plataformas surgindo aí, mais de 200, igual você colocou, é justamente por esse movimento de novas tecnologias que surgindo, né? Ah, tem 200 plataformas que permitem a saída daquele modelo tradicional que precisava de muita gente, muita tecnologia de ponta, para filmar fazer um filme, né? Eram várias pessoas envolvidas, bastidores e tal. E hoje em dia você consegue fazer isso com o seu telefone da sua casa. Então, surgindo mais e mais tecnologias para te ajudar nesse processo criativo, né? É. E para fugir também das grandes empresas como o Facebook, Instagram, YouTube, etc., que a gente vai falar mais disso um pouco mais para frente, mas que já não são as melhores soluções para quem quer ganhar dinheiro e construir audiências engajadas. Então, eu vejo ainda no Brasil um grande movimento das pessoas só trabalhando nessas grandes empresas, sem saber que Para essas existem grandes empresas, para né? essas Esse é grandes um detalhe empresas, né? muito legal. Trabalhando para eles, sem saber que existem essas 200 outras opções que podem ser muito mais vantajosas do que essas grandes empresas. Então, é por isso que a gente está falando de Creators Economy. É isso aí. E a gente vai ajudar a desvendar, não só hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, mas ao longo aí dos nossos episódios a gente vai desvendar essas tecnologias, os meios, as ferramentas, de se viver como creator, né? De se inserir nessa indústria. Só para a gente não deixar aqui nessa discussão, né? O que que é, o que que não é, eu posso me considerar um creator ou não. O que que faz de mim um creator, né? Por exemplo, a gente sempre tem a reflexão do chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele é um creator ou ele não é um creator, por Boa exemplo? pergunta. Depende, na minha opinião. Se ele é um chefe que ele não cria absolutamente nada, ele só monta uma receita que já é de, sei lá, de tabela conhecida e não bota nada criativo, nenhuma personalidade dele, nada da personalidade dele naquele prato, ele não tá criando nada novo, né? Ele não tá criando nada autêntico. Então, esse cara, pra mim, não seria. Mas, não quer dizer que todos os chefes de cozinha sejam assim. Então, o chefe de cozinha, ele pode criar um prato novo, desconstruir de um jeito diferente, misturar coisas que nunca foram misturadas, ou que já foram misturadas, mas pouca gente sabe. E, cara, trazer autenticidade, trazer a criatividade para criar uma baita experiência para o cliente final. Esse cara, baita creator, alma de artista. Orgulho de você, cara. Um baita creator, alma de artista. Acho que é isso que você trouxe é muito legal, porque ele está entregando ali uma experiência diferente, né? Ele não está só entregando um prato, é quase que uma história, né? Ele está fazendo o personagem, né, o consumidor passar por uma história, por uma experiência legal. Então, por que não esse cara fazer parte da Creators Economy, né? Exato, exato. E eu acho que a Li Jin fala sobre esses. Li Jin é uma. Primeiro contextualizar, né? A Li Jin é uma super visionária dentro do universo de Creators Economy. É uma referência pra gente. E ela fala sobre creators serem pessoas que querem viver na internet, né? Nesse caso do chefe de cozinha, eu acho que ele não precisa viver da internet, mas ele precisa da internet para divulgar ou manter os seus clientes engajados à distância, né? Uhum. E trazer uma recorrência dessa galera, etc. Então, a internet é sempre meio para que esse creator crie valor para o seu público final e crie novas possibilidades de crescer, expandir ou fazer diferente e tudo mais. Pode ser que ele não entregue a experiência dele pela internet, mas ele Isso. potencializa todo o seu negócio, toda a sua economia, né, pela internet. É isso, né, que você Exato, tá. exato. Então, legal. Já sabemos o que que é e o que que não é creator sobre o nosso ponto de vista, que pode ser questionável, mais uma vez. Com certeza. Uma outra pergunta aqui é se um CEO de startup digital entregando serviço é ou não é? É porque a gente entrou nessa questão da internet, né? Então, pô, alguém que está criando algo novo, que usa a internet para entregar o seu valor, só por esse fato ele é um creator, aí a gente entrou nessa discussão de, pô, um CEO que está criando algo ali, pode ser ou não, ou não. Ele usa criatividade, ele está usando a internet, ele quer viver da sua criação. E aí? Por que não? Ele tá dentro da creators industry? A gente chegou à conclusão que talvez não, porque ele não está dentro da indústria criativa, necessariamente. Ele está dentro da indústria tecnológica.
Então, a gente, no nossa concepção aqui, deixa ele de fora da creators industry, ou da creators economy, ou da creative industry. Muito bem. Essa reflexão, ela, assim, como o Rô trouxe, não é nada definitivo, mas são coisas que nosso ato um, né? A gente está se dirigindo a quem a gente quer conversar, que é com os Creators Economy, né? Quem está dentro da Creators Economy. Então, o CEO pode ouvir a gente? Óbvio que pode, né? Ele vai tirar insights legais aqui, ele provavelmente vai trabalhar com criadores, então também é público, mas talvez não um público tão direto, né? Muito E bem. então, trazendo esse papel da internet, né, que é um pouco o cozinheiro lá entrega a experiência fora da internet. Tem muito creator que entrega na internet, mas também vai para fora da internet, né? Uhum. Isso não é porque ele não está entregando ali que ele deixa de ser um creator. Um, alguém que faz um evento gigante, né? A gente segue muitas referências da Riot. Cara, a Riot é uma empresa, para quem não conhece, do League of Legends, né? Só trabalham com criadores e eles fazem puta eventos, né, offline. Então, conferências, eventos, competições. Então, tudo isso é faz parte da creators economy, da creative industry, e não necessariamente está na internet, né? Uma parte do negócio está e a entrega da experiência em si não necessariamente precisa estar, né? Igual um stand-up comedy, né? Você faz os shows normalmente num teatro e não necessariamente só na internet. Você pode fazer na internet também pode, mas não necessariamente só ali. Então, é isso aí, galera. Essa é a definição Esse é o nossa nosso sobre Creators Economy. Agora, a gente também falou sobre Passion Economy, né? O que que é? Agora eu te pergunto, o que que é a sua visão sobre que é Passion passion Economy? economy. Legal. É. Por que é legal a gente falar dessas duas, né? Para a gente, elas estão bem relacionadas, elas se entrelaçam em muitos momentos, mas tem alguns momentos que elas também se diferenciam ali, né? Hum, Então, o Rô já citou aqui a Lidin, que é a nossa é uma das, né, das nossas referências, uhum. e ela é precursora desse conceito também, né? Ela que veio trazer a questão de passion economy, então eu Ah, vou me basear um pouquinho nela ali, né? A passion economy, ela tem muito a ver com as individualidades, né? Então, eles tratam realmente a sua individualidade, a sua paixão individual como forma de economia mesmo. Então, eu vou monetizar em cima da minha própria essência, do seu vai, talento, do né? meu talento, da minha paixão, do que eu quero expressar para o mundo. Então, o que eu tenho de individual, né, de único, em que eu posso entregar esse único, essa unicidade, né, de valor para alguém, né? Então, a Passion Economy passa muito por aí. E, estou falando de individualidade, mas de certa forma, a minha paixão, né? Por Uhum. isso a O, Passion a gente Economy. fala sobre estar conectado com o nosso propósito, de fazer o que a gente ama, etc. Isso está muito correlacionado a quem eu sou e o que eu quero fazer, o que eu quero falar para o mundo, o que eu quero deixar de legado e tudo mais. Então a Passion Economy, ela, ela traz um nome para um movimento que a gente vê acontecendo nos últimos anos, né? As pessoas cansaram de trabalhar sem nenhum significado, sem paixão, enfim, o que a gente acabou de falar. Então é importante falar sobre o que que é Passion Economy, porque até então a gente tem vivido outras de outra maneira, né? Uma das economias passadas que era diferente de Passion Economy foi a Gig Economy, né? O que que é a Gig Economy? É a economia do Uber, do Airbnb, de outras dessas startups de tecnologia que explodiram, né? E são gigantescas hoje, que prometiam diferenciação e o que elas se tornaram foi commodity, né? Então, aquela corrida de Uber que era com aguinha, com balinha, com super Uhum. serviço, hoje, cara, se a gente comparava com táxi era melhor, hoje a gente compara com táxi é capaz de ser pior, né, do que era quando era com táxi. Então, a gente percebe que o valor do serviço que aquele motorista estava prestando era bem valorizado no começo e passou a ser subvalorizado agora. Esse movimento é interessante para a gente entender a gig economy, é um excelente exemplo,
Porque assim, o que caracteriza, né, a gig economy? É você pagar por um serviço, né. Então no caso do Uber, no caso do Airbnb que o Rô trouxe, a gente está pagando por uma corrida, né. Eu vou ali pagar por uma corrida e, você pré-entende-se que essa economia da gig economy gira pelo volume, né. Uhum. Então se eu estou pagando por uma corrida, para o motorista fazer uma renda ali, ele precisa fazer muitas corridas. É. Né, enquanto que quando você entra na Passion Economy, quando você está falando da sua individualidade, você não está falando mais de volume do mesmo serviço. Talvez você esteja falando o contrário, Qualidade. a qualidade do serviço e diferentes serviços, Uhum. né. Sim. Então a Passion Economy ela é muito mais voltada em como você está com a sua individualidade, você está ali falando com pessoas que se identificam com essa sua individualidade e você vai entregar diferentes serviços para esta mesma pessoa que admira a sua individualidade. Então, a mesma pessoa não vai ficar pagando pelo mesmo serviço, né? Vão ser Uhum. serviços diferentes, mas vindo de uma identificação que ela já tem com você, que está ali, né, criando dentro da Passion Economy. Legal, legal. E isso é legal trazer, por quê? Porque a Passion Economy hoje, ela e a Creators Economy, ela vive a ameaça de se comoditizar todos os dias, né? Quando a gente olha para Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, etc., o que que eles precisam? Precisam de gente lá dentro fazendo coisas e assistindo coisas para que as marcas tenham interesse em estar ali. Então, o volume é prioridade máxima. Eu preciso de muita gente criando muito conteúdo aqui. A qualidade, ela desaparece. Ela fica Uhum. diluída no meio da quantidade, né? Quantas pessoas aqui já que estão ouvindo a gente e são creators já não pensaram, pô, vou lá, me dedico dias, horas, meses, anos, estudei, tenho uma bagagem, vou fazer um conteúdo super legal, profundo e etc. E aí tem 2 views, né? Tem Uhum. 3 views. E aí aquele que tá super superficial, raso, commodity, tá bombando, explodindo e a gente fica morrendo de raiva, né? Justamente porque a ferramenta ela não é voltada para quem quer criar conteúdo de qualidade. Então existe já essa comoditização Do conteúdo na do internet. conteúdo na internet e, consequentemente, dos creators também. Então, a Passion Economy é relevante porque ela existe para, não para combater, mas para dar voz àqueles que querem focar na qualidade. Exatamente, entregar valor, né, entregar e não porque, assim, cara, quem consegue criar um post por dia, não sei quantos stories por dia, com qualidade todos, né, então esse algoritmo que gira a roda hoje, ele realmente não é programado para entregar conteúdo de qualidade, né. Então por isso que existe essa discussão, né, de que a gente está comoditizando o conteúdo, né. Né? Então, você vê muito conteúdo igual por aí, muita gente criando. Tem muita gente de qualidade? Tem. Mas fica até difícil você achar muitas vezes, né? No meio daquele emaranhado de coisas iguais e repetidas que o algoritmo te mostra. É. E isso me faz lembrar de um artigo do Kevin Kelly que chama A Thousand True Fans, né? Que é 1000 bons fãs. Que a Lidinha adaptou para 100 True Fans, que hoje não precisa ser a thousand, pode ser só 100, né? Pode ser. Que os dois É, seguem a mesma lógica, né? O mesmo ela se raciocínio. inspirou, ela cita o do Kevin Kelly e fala assim: ó, você não precisa mais de 1000, 100 já é bom demais. E o que, que eles querem dizer nesses artigos? Que hoje, apesar de todo mundo buscar milhões de seguidores, centenas de milhares de seguidores, ter muitos views, muitos comentários, porque isso demonstra engajamento, e isso faz você ficar bem na fita nas plataformas e ganhar dinheiro, ao invés de você focar na quantidade de seguidores, você focar em poucos e bons, ou seja, qualidade de seguidores. Então, só a qualidade do seu conteúdo, mas quem você quer atrair para perto de você. Quando você tem 100 bons fãs e você cria um valor que ele é tão legal, tão bacana, que ele pode ser pago, eh, e você cobra R$ 1.000 no ano, por exemplo, né? Então, R$ 1.000 no ano, ou seja, R$ 83 por mês.
e os seus 100 e poucos fãs pagam esses R$ 83 por mês, você está fazendo R$ 8.300 de renda mensal. Qual é o creator que hoje no Brasil faz R$ 8.300 por mês? Só os top 1, 2, 3% do YouTube. Não é todo mundo, né? A maioria não faz 3%, nada, né? né? Que a gente, essa conta a gente vai falar daqui depois, mas Hum. esse movimento, ele esse artigo eu recomendo todo mundo a ler, porque ele realmente ele abre a mente. Assim, eu não preciso ficar me matando. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores lá no YouTube e não faz essa renda, né? Então, se eu tenho 100 pessoas que pagam por um negócio que eu, né, por uma criação minha que realmente que eu engajo ali com eles, e isso já me confere, né, uma economia muito superior a do que É. 1 milhão de fãs no YouTube. Você faz um curso, cobra R$ 1.000 por ele. Cara, você precisa de 100 vendas para você fazer R$ 100.000 no ano. Cara, R$ 100.000, né? Tipo, não é pouco dinheiro, né? Então a Passion Economy, a Creators Economy, elas passam a questionar os modelos que nos foram entregues até hoje para criar novos modelos, né? Uhum. Modelos mais justos com o criador, que empoderam mais o criador. Agora, tem algumas perguntas aqui também para a gente fazer que para questionar e tentar aprofundar ainda mais no que é e o que não é, né? Uhum. Um contador que ama o que faz, que é apaixonado, que bota a essência dele no trabalho, ele tá dentro da Passion Economy? O que você acha, velho? Cara, essa pergunta é boa. Eu vou até já atrelar de baixo aqui. Então, deixa eu começar com essa. Hum, Se a gente for na raiz da palavra, né, passion e economy, um contador que ama o que faz e tá, né, fazendo aquilo com paixão e entregando aquele serviço com paixão, por que não fazer é, parte, com né? talento, colocando a sua individualidade, né, o seu jeito de fazer, seu jeito de ver, Uhum. cara, dentro da Por Passion que não? Economy. Tá, ele está fazendo o que ele gosta, ele tá vendendo a sua individualidade de um, né? Contador é uma atividade bastante, né, burocrática, tem um certo Super nível super regulamentada. regulamentada e tal, mas, cara, é um cara que ama o que faz e ele está vivendo disso, né, da própria paixão, então, por que não? Vem a questão da internet, né, que a gente falou aqui de viver. Às vezes o cara não está, Uhum, né? Então, pô, será que tá, não tá dentro da economia criativa? Não está, mas e da Passion Economy? exato. Da Ou Passion seja, ele Economy, pode estar dentro da Passion Economy, mas não está na Creators Economy, certo? sim, exatamente. Na hora. Legal. Então eu vou, Hum, entrando na segunda, que é um caso até de uma conhecida minha, ela ela vive hoje da internet, só que ela é assessora de investimentos. Ela sozinha ajuda as pessoas, né, dá recomendações de investimentos, e ela mora na praia, mora na Ilhabela. Trabalha pela internet, fazendo as suas indicações de investimentos ali, diárias, semanais e tal, dica de carteiras, né? E ama o que faz, né? Então, assim, ela não tá, essa questão dos investimentos está puramente dentro da internet e ela atinge o seu público pela internet também, né? Então, ela acaba sendo dentro da Passion Economy por estar fazendo algo que gosta, né? Algo que ama ali, que é mexer com investimentos e dando esse valor para alguém. E acaba estando dentro da Creators Economy também, porque ela atinge pela internet. Então, ela também cria seus conteúdos, ela cria seus cursos, ela cria, né, a sua também usa, comunicação usa ali. criatividade Também na usa a internet, criatividade né? para atrair o seu público. Então, eh, a atividade fim dela, investimentos, não é Creators Economy, né? Ela está em Uhum. investimento, não tem nada de criativo. Mas para ela atingir o seu público, então parte da atividade dela está dentro da Creators Economy também, né, para Sim. atrair o seu público. Então, foi um case interessante que eu achei para a gente detalhar esse nosso pensamento aqui. E é lógico que tem contador criativo? Tem, né? Que vai contabilizar aquele caixa 2? Tem também. Mas esse também não está na Creators Esse tá, Economy. não deveria estar em lugar nenhum, né? É sensacional. Bom, beleza. Eu rio da minha própria piada, né? Vindo de um contador, tá, gente? Ele é É contador verdade, é também. verdade, é verdade. Pra quem não Às vezes sabe, eu ele já, esquece, né? já me formei em contabilidade. Bom, já que a gente está falando sobre tudo isso, né? Acho que agora vale a pena aprofundar
No porquê que a gente tem falado que os creators não deveriam mais só colocar todas as suas fichas nas grandes empresas de Facebook, Instagram e etc. e partir para as outras. Eu acho que vale a pena mergulhar no fundo nos porquês aqui. Existem conceitos que a gente carrega há muito tempo que são baseados na escassez, né? Sempre que a gente vai fazer um curso sei lá, de marketing digital, né? A gente fala sobre copy, fala sobre FOMO. gatilho, Ah, né? No gatilho de escassez e outros gatilhos, etc. Criar fear of missing out, né? FOMO e tudo mais. Para quê? Para vender, tá ligado? Para vender a qualquer custo, para fazer uma receita e tudo mais. E quando isso passa a ser a nossa intenção primária, vender a qualquer custo, não necessariamente a gente está entregando valor para o outro e não necessariamente a gente está construindo algo que tem longevidade, né? Que é sustentável no longo prazo. Porque se eu prometo mais do que eu entrego, cara, a pessoa que comprou nunca mais volta a comprar de mim, né? Lógico que dá para você gerar escassez e entregar mais do que você prometeu? Dá, mas são raríssimos os casos. E as plataformas, elas são pensadas para você ter esse tipo de narrativa. Para capturar a atenção, para roubar o tempo daquela pessoa o máximo possível para converter em vendas. E esse tipo de, de plataforma faz com que os criadores que estejam lá fiquem lá por mais tempo possível. Ou seja, eles não vão te dar os contatos dos seus seguidores, eles não querem que você saia de lá e vá viver uma vida fora da plataforma. uhum, Então, por mais que eles falem assim, pô, você tem um grande público, você não tem um grande público. A plataforma está emprestando um grande público dela para você. O público é da plataforma. Ah, mas como assim, Rodrigo? Pô, se você tem 1 milhão de seguidores e quer sair, usar outra plataforma, você não consegue migrar os 1 milhão de seguidores, porque eles não são seus, é da plataforma. Então, a gente começa a perceber que tudo que essas plataformas fazem de incentivo, né? Vou criar um fundo de investimento em creators, né? Vou botar dinheiro em vocês, vou dar acesso para tal coisa, vou criar tal coisa, vou trazer marcas para perto de vocês. É tudo pensado para que você nunca saia dali e, o que quase ninguém enxerga é que essas plataformas, os grandes clientes dessa plataforma não são os creators, são grandes marcas que uhum, querem fazer ads, que querem pagar para aparecer dentro dessas plataformas. Ou os investidores dessas uhum, plataformas, que querem retorno. Então, o creator é o terceiro da lista, talvez. E olhe lá, né? Eh, e, em outras palavras, cada vez mais os creators são escravos dessas plataformas. uhum. E quanto mais elas te amarram, mais difícil fica de sair. Se eu tenho 10 seguidores e decido sair, ótimo. Se eu tenho 1 milhão de seguidores, é muito difícil eu sair, né? Uhum. Então, quanto mais você cresce, mais tempo você fica lá, mais escravo você fica dessa plataforma. E essa questão do investimento ali, né? A gente está falando até de um caso bem específico que anunciou recentemente. Ah, vou criar um fundo para investir em creators, não lembro o valor agora, Era um bi, ó. 1 bi, né? Um bi de dólares. Vou investir em creators, mas para fazer o quê? O que esses creators vão ter que fazer? Vão ter que criar conteúdo dentro da minha plataforma. Ou seja, é mais uma cenourinha, né, para me manter lá dentro. Então, Uhum. no fim, tá tirando um moço e pondo no outro, Exato. né? É um Basicamente. dinheiro que ele injeta no creator para o creator injetar de volta nele. Porque se o creator quer disseminar a mensagem dele, todo mundo sabe que quando você tem 1.000 seguidores e você posta sem pagar, né, para distribuir, isso vai para 1% das pessoas, ou menos de 1% das pessoas que te seguem. Então, Uhum. esse creator que tem 1 milhão, se ele quer continuar crescendo, quer que chegar no 1 milhão, ele vai ter que pagar por isso. Ou seja, o dinheiro que ele recebe é o Ele dinheiro que paga para ele paga de volta para a própria plataforma. paga para a própria plataforma para atingir a própria audiência, né? Porque são seguidores dele. Então, É. é uma conta que não fecha e uma roda que a gente não vê muito sentido, né? A pessoa que está lá, eu coloquei, vou seguir o Rodrigo, mas o cara tem que
pagar para a plataforma para distribuir o conteúdo para mim, isso não faz muito sentido na nossa cabeça. E Você tem, e entra tem outras questões, é, além da audiência. Que a audiência, no final das contas, é para quem eu vou distribuir, certo? Mas muitas plataformas também cobram para o criador criar, né? hum, Então você tem Adobe, você tem o Canva, você tem não sei o quê. Algumas coisas são de graça, mas em algum momento ficam pagas, ou elas têm certas limitações que não te ajudam a melhorar a sua criação. Então, o creator que tem boas ideias, quer criar e quer distribuir, ele só faz de graça hoje na internet ter ideia, tá ligado? É a uhum. única coisa de graça. Aí depois, se ele não tem dinheiro, ele não cria ou não melhora a criação dele e também não consegue distribuir. Ou seja, cada vez mais o creator não é dono de nada, né? Do processo criativo, né, que o Rô explicou bem aqui, você tem a ideia, né, para você conceber essa ideia, criar, né, em cima dela, você precisa de uma série de aparatos aí que também você não é dono deles, e para distribuir, pior ainda, né, então são 3 etapas aí do processo criativo que você, teoricamente, só é dono de uma. E Hum. às vezes, quando você vai distribuir, você perde o ownership dessa ideia, né. É, Então, aqui mais especificamente de filmes, né, grandes filmes, a pessoa que tem a ideia dificilmente vai ser a pessoa que vai ganhar, né, em cima daquela ideia, né? Então vai perder todo na cadeia ali, né? exato. Ou seja, os creators eles estão sempre trabalhando para alguém, que era o que você tinha Que eu falei ressaltado no aquela hora, começo. né? Então, se alguém vai ficar muito rico aí nessa geração de conteúdo, de qualidade, etc., normalmente vai ser a plataforma e não os creators. Dinheiro de verdade, né? Sim, Tipo, ficar bilionário, é a plataforma, não o creator. Então, alguns exemplos, né, do que representam isso tudo que a gente está falando. YouTube, 97% dos creators dentro da plataforma do YouTube não ganham o suficiente, não ganham dinheiro suficiente para cruzar a linha da pobreza, da extrema pobreza nos Estados Unidos, né? 97% dos criadores lá não ganham o suficiente para cruzar a linha da extrema pobreza. Cara, é bizarro. Não é que 3% são milionários, não. 3% ganham mais que é a do linha da que a linha extrema da extrema pobreza. pobreza nos Estados Unidos. É, então, essas plataformas fazem milionários? Fazem. Tem muitos cases de que mudaram e transformaram a vida das pessoas? Tem. Mas quando você compara com todo, não é nada. Né? Exatamente. Então você tocou num ponto também, né, da monetização, que não é justa, ela ainda é centralizada, né? Então a gente fala que não é justo, você pede 2/3 do seu processo criativo para plataformas e tal, e essa distribuição de renda, ela não é igual, né? Ela vai para quem faz ali o dever de casa de seguir o algoritmo à risca, né? Postagem todos os dias, não sei quantos seguidores. Então, isso para a gente é surreal, né? Que você tem a injustiça de você estar criando e dando esse dinheiro para a plataforma, e a distribuição dessa renda, desse retorno, ele é desigual, né? Que esse número aqui ilustra super bem, né? 97% da renda vai para poucos. E ainda nesse número, né, o Rô falou um pouquinho mais cedo sobre, o que é o real produto das redes sociais, quem são os reais clientes, né, dessas grandes redes. Esse dinheiro não é nem deles, não são eles que estão pagando os creators, são as marcas, né, é tudo via ads, Verdade. essa grana toda é distribuída aqui. Então, as plataformas realmente estão segurando toda a Centralizando grana todo o ali, né. poder, todos os recursos, né? Uhum. Cara, foda. Mas tem alternativa? Dá pra sair dessa? Quais são? Porque a gente falou de 200 startups nascendo, bilhões de dólares sendo investidos em alternativas. Temos alguns exemplos pra dar aí? Cara, temos. A gente tá aqui falando, né, puta, parece o fim do mundo. Eu não vou ser creator nunca, né. Puta, Ah, toda a já minha era. criação vai pra plataforma ou vai para meio de criação, fica no meio do caminho, eu tenho que pagar para distribuir, mas calma que tem solução, né, tem Exato. solução. A gente vai Hum. estar falando de alguma delas aqui. A primeira, né, acho que talvez a mais famosa, que é o Patreon, Uhum. né.
Então, o que que essas novas plataformas, né, esse novo jeito vou falar monetizar aqui, mas não é só isso, né, é cortar esses intermediários, né. Então o Patreon é um excelente exemplo daí já não é tão nova assim, né, Uhum. já tem um tempinho aí de de operação, né, o Patreon. Foi criado por ex-YouTubers. Ex-youtubers, É, foi essa eu não criado por sabia. ex-YouTubers, ex-funcionários do YouTube, que já viam a injustiça que era e decidiram criar o Patreon. Ó, nasceram de dentro ali da indústria, então legal, não sabia disso. É. Mas o Patreon, o que que ele faz? Ele permite, um pouco, né, eu ser dono da minha audiência, né. Então, todas as pessoas que resolvem me seguir, eu tenho os contatos, né, eu posso se eu: "Ah, não quero usar o Patreon mais, eu vou para outro lugar". E ela permite eu colocar o preço na minha própria criação. Então eu estou ali gerando conteúdo em vídeo, em áudio, né, em, sei lá, diversas outras formas, até escrito. E eu ponho o preço. Ah, quem quer receber os meus conteúdos vai pagar R$ 9,90, 19, R$ 80, né, que você falou em R$ 83 aí por mês. Então, eu tenho um controle muito maior sobre o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, né. É. Você passa a ser dono realmente da sua audiência, passa a cobrar desde o dia um pelo valor que você gera para os seus fãs. Seus fãs pagam se eles acham que é justo e a plataforma fica com 10%, 11% dessa transação, 7%, depende do que é. Então, isso já leva os creators para aquela linha dos 100 bons fãs, né, que a gente estava falando. Pô, ali sim, se eu tiver 100 pagando mensalmente alguma coisa para mim, eu me empodero, eu faço dinheiro. Não importa se eu tenho 1 milhão de seguidores e quantos views e Uhum, tudo mais. São outras regras do jogo, né? Então, é uma nova forma de ver. É ownership, uhum. né? Acho que Você essa é dando... a grande palavra aqui, né, é eu me tornar mais dono do que já é meu, né, da minha própria criação. Então, tem muitas outras plataformas aí que estão, né, que estão trazendo esse ownership para os creators, né. Sim. E aí a gente também vê movimentos de grandes marcas Hum, pegando os influencers e trazendo para perto de si e influencers barra criadores para ir para o mercado, né? Então tem alguns exemplos aí. esse outro movimento, ele é muito legal, porque, assim, a gente estava falando de audiência, né, então de ter audiência, de controlar, né, de certa forma, a sua própria audiência. Então, pessoas que já têm essa audiência mais construída, né, as grandes marcas estão vendo isso com bastante valor e trazendo para perto. Então, né, a gente tem exemplos aí por exemplo, a Anitta, foi acho que para mim o maior recente, já não está tão recente assim, mas ela tá como sócia lá do Nubank, né, Uhum. então ela tem a audiência dela, ela participa hoje, ela é sócia, ela é dona da Nubank, né, então, ela participa das decisões, ela leva a audiência dela para lá, então, né, é um jeito aí de Assim como a Mariana Rui Barbosa foi para a Arezzo, é diretora da Arezzo, assim como uhum, outros casos aí também. E isso é importante porque isso mostra como ter grandes audiências, ter distribuição do seu conteúdo é importante. Você não está falando que ter 1 milhão de seguidores é ruim, né? Não é uhum, só para ter 100. Ter 100 já viabiliza uma vida para você se bancar como creator. Mas o objetivo, sim, é ir conquistando grandes audiências, porque a partir desse momento você passa a ter influência uhum. para poder negociar com uma grande marca, né? Então, Ser chamado por uma grande marca para fazer parte das decisões, né, inclusive. exato. Então as marcas já estão abrindo o olho para esse poder aí de influência, né, tem até nome já, né, Media for Equity, Exato. né, então Media for Equity. então eu Hum. trago a mídia para a empresa em troco né, em troca troco também, né, de participar das decisões e ter ownership sobre a marca, né, não deixa de ser uma questão de ownership aí, eu sou parte dona das marcas também, né. É. E para, por exemplo, não só para a galera da social media, né, mas para quem é cineasta, por exemplo,
Isso te dá poder para chegar num grande estúdio, num grande streaming e falar, meu, não vou vender meus direitos. Tipo, eu tenho 1 milhão de seguidores ali que querem ver o meu filme, e você passa a ter condições de negociar também. Uhum, Então não é só conseguir grandes oportunidades para você virar sócio de uma empresa ou fazer uma boa negociação uhum, de PR ou de publicidade, etc. Mas também para garantir os direitos autorais das suas criações perante uma grande marca que uhum. normalmente pega essa propriedade intelectual sua e converte para eles, né? Porque eles têm a É, audiência e você não. exatamente. Então, se você chega na mesa, né, com um filme que já tem uma audiência, né, construída por você, já tem uma audiência engajada, mesmo que não seja 1 milhão aí, como o caso né, milhões, como o caso da Anitta, mas se você já prova que aquilo tem, né, tem mercado, já tem uma audiência pré-construída, você chega numa negociação com uma outra posição, né? Isso com certeza. A gente falando de ownership, tem esse modelo, né, que já é um pouco influência, já talvez até um pouco tradicional, mas tem Uhum. coisas totalmente diferentes vindo aí, né, de realmente você ser dono das coisas. Então, É, você lembra de algum aí? eu lembro e eu quero ressaltar isso, porque o Vitinho falou de maneira sutil aqui, quando a gente estava falando do Patreon, que é se tornar mais dono e não dono, porque o Uhum, Patreon ainda é um intermediário, uhum, né? Ele ainda perfeito. assim vai pegar de 7 a 10% da receita que você faz. Mas hoje já existem formas de você nem ter intermediário, né? Que é Uhum, através de blockchain. Então, você me pediu um exemplo. Tem um jogo chamado X Infinity, muita gente sabe o que é, e muita gente joga. Nas Filipinas, muita gente joga como forma de viver a vida mesmo, para ganhar a vida financeiramente, tá sustentando a economia inteira de um país. Um game. Como assim, Rodrigo? Pô, é um game que você é pago para jogar. é surreal esse exemplo, velho. E é tudo via, né, o Rodolfo falou de blockchain, então é tudo essa nova tecnologia, né, a gente está pode chamar de nova Sim, tecnologia, é sim, um sim, jeito, né, sim. de fazer as Nova coisas, tecnologia. que tá realmente vai vir forte aí, a gente está, né, estudando bastante até para entender as novas possibilidades que o blockchain, cripto, NFTs, tudo derivado aí, né, Web3, vai trazer e vai causar muitas mudanças aí ainda nesse não só na creators economy, né, mas acho que de uma forma geral, assim, vem para trazer grandes mudanças aí. É. Um exemplo básico só rapidamente, NFTs, né? Que eu acho que no mundo da arte tem muita gente falando. Uma NFT, o que que é uma NFT? Nada mais é do que um certificado digital de que garante que aquela arte que você criou, você creator criou, é sua, feita tal dia, tal horário, tal lugar, e é única, né? Ou pode até não ser única, mas ela é sua. Uhum, Quando você vende para alguém, essa transação financeira, ela fica na memória dessa arte. Então a gente sabe que dia, por quanto, com quem essa transação aconteceu. Você é remunerado por ela automaticamente. E todas as vezes que essa arte for negociada, o criador recebe um pode ganhar royaltyzinho ali. num royaltyzinho ali. Ele pode porque, você que coloca Determina as nos as leis, né, contratos. então é Exato. realmente você tendo ali ownership de todo o processo, né. Então, assim, e sem intermediários. Você vende direto para alguém e ninguém vai te taxar por isso. Cara, é É sensacional. surreal. E é tudo É, via, né, blockchain e cripto. NFT significa Non-Fungible Token, né, para quem não é, escuta NFT por aí, mas é realmente um token que ele não é substituído, né, ele é aquilo e acabou. Ele é único, né, ele é. tem meios de assegurar que ele é realmente único. Assim como a gente sabe que a Mona Lisa é única, né? A gente sabe que uma NFT é única, de maneira muito mais rápida, fácil e transparente, E né? sabe que é aquela, né, então você pega às vezes um um cara com a Mona Lisa, ele copia perfeitamente e talvez você fica até na dúvida. Com a NFT não tem isso.
É. É aquela ali, acabou, então ela é original, ela é feita por aquele cara. Então é Então, isso. vem muitas mudanças aí sim é disrupção total dos modelos antigos. Esse é o presente barra futuro que Presente barra futuro. Ainda vai tá. acontecer. Já tem muita coisa acontecendo, né, de NFT, mas ainda tá meio velho oeste ali, né? Meio terra sem lei. A gente ainda não sabe muito bem como usar, mas que vai vir para estourar, vai vir com certeza, né? Falando de NFT, blockchain, outra coisa que tá vindo forte, né, nessa questão de ownership e descentralização, né, se por assim dizer, dos grandes estúdios, das grandes empresas, das grandes marcas, são as DAOs, Uhum. que são Decentralized Autonomous Organizations. Fala um pouquinho para a gente o que que são as DAOs. DAOs, elas têm várias formas de enxergar o que é uma DAO. Uma DAO pode ser uma empresa, uma DAO pode ser uma ONG, uma DAO pode ser uma cooperativa, uma DAO pode ser um jogo, uma DAO pode ser, enfim, pode ser um monte, pode ser uma banda, pode ser o que quiser. O que que caracteriza, de fato, uma DAO? Pessoas organizadas em prol de criar algum valor para alguém e elas dividem um token que é uma cripto, eh, e elas todas são donas desse token. Tá? Então, 50 pessoas num Telegram e um Ethereum dividido é uma DAO. Uma banda com um Ethereum dividido é uma DAO. Uma ONG com um token dividido é uma DAO. Então, por que que isso é tão revolucionário? Que esse é o ponto. Quando a gente divide um mesmo token, a gente fala assim, a nossa empresa é representada por esse token aqui, a gente vai dividir esse token entre todo mundo. É como se a gente estivesse dividindo as ações da nossa empresa entre todo mundo. Ou seja, imagina todos os funcionários da Petrobras serem donas da Petrobras. Tá ligado? Tipo, vou dividir esse token com todo mundo que trabalha aqui. Você passa a dar literalmente ownership, né? Tornar os membros donos daquilo. E tudo que aquilo gera de valor, É dividido ele é automaticamente. dividido automaticamente entre todo mundo. É claro que não é só. Aí é uma coisa bem difícil de entender, é, mas não é tão difícil de explicar. É o seguinte: não existe a dualidade centralizado ou descentralizado, organizado ou desorganizado. Existem 50 tons de cinza aí no meio, né? Uhum. Às vezes eu tenho uma DAO com 1.000 pessoas, só que só 100 pessoas querem votar e querem participar das tomadas de decisão. Então eu não preciso necessariamente dividir com todos. Eu posso dividir só com aqueles que têm interesse ou que tenham capacidade, né, de tomar decisão. Então, às vezes, ela não é totalmente descentralizada, às vezes ela é um pouco mais descentralizada. Então, existem muitas delas nascendo hoje em dia. Elas vêm para empoderar criadores, porque se a gente cria DAOs com creators dentro, eles podem ser remunerados só pela valorização da comunidade, por exemplo, sem trabalhar. Tipo, você Uhum. tem um token, a comunidade cresce, explode, todo mundo começa a fazer receita, etc. Esse token valoriza também, como uma ação valoriza, e você pode ser remunerado passivamente por ela, e você trabalhando lá dentro, você também pode ir aumentando a O sua valor quantidade de da sua tokens. ação. Né? Você pode ir aumentando a quantidade das suas ações, vai estar valorizando as suas ações, e você ainda pode prestar serviço e ser pago por isso lá dentro. Tipo, cara, você passa a ter várias formas de receita Dentro de uma novas mesma dentro DAO. de uma mesma DAO. Então, cara, é uma viagem, tem papo aí para 55 podcasts. Não, DAO é um mundo fantástico à parte aí que a gente pode vir a explorar mais para frente, mas assim, é um novo jeito de fazer, né, de explorar essa indústria criativa, né, que vai vir. E eu só a gente vai fechar o assunto de DAO, mas só para realmente fechar, a beleza disso tudo é que é totalmente transparente. É, Né, então você sabe tudo o que está acontecendo, não tem aquele acordo de de gaveta, gaveta. não tem nada, é transparente, todo mundo sabe o que está acontecendo a todo momento, né, não É. tem como esconder. E esqueci de mais uma característica de DAOs. Conta bancária dividida. Todo mundo tem acesso à conta bancária. Todo mundo que tem Que os tem o tokens, token. né? Então, por exemplo,
Você colocou dinheiro, você quer sair, você pega seu dinheiro e vai. Você não consegue pegar o dos outros, mas você Uhum. consegue pegar o seu e sair. E você sabe quanto tem na conta. E vocês decidem juntos o que vocês vão fazer com esse dinheiro. Às vezes vocês vão investir num projeto lá dentro, às vezes vocês vão fazer uma melhoria, às vezes vocês vão, enfim, fazer o que vocês quiserem. E isso acontece por vários meios, né? Tem protocolos, tem smart contracts, tem alguns mecanismos que Para fazer essa roda girar, né? fazem isso acontecer de maneira organizada e não virar um caos, né? Então, essa é a magia. É lindo. Cara, isso é de explodir a cabeça mesmo. E isso para o mundo do entretenimento é fantástico, né? É, Então, você imagina, você consegue ser sócio de um criador assim, né? Eu ponho dinheiro lá, invisto nele, compro o token dele. Qualquer coisa que ele fizer, eu faço parte, né? Ou eu trabalho para ele, eu viro lá o cameraman do filme dele e eu ganho também fazendo parte daquilo. Isso é maravilhoso. maravilhoso, né? É, Então, a gente está falando aqui de várias ferramentas novas que estão surgindo, coisas acontecendo aí, e são novidades a todo momento. Mas vale falar também que as ferramentas do passado, elas vão continuar aí, né? Eu acho é. que é legal a gente entender como elas funcionam, né? A gente falou aqui só, parece que elas são vilãs da história, né? Que, pô, não façam nada no É YouTube verdade. e tal, mas assim, elas têm o seu valor, né? Todas elas têm o seu valor. O interessante é saber usar, né? Saber o que está por trás, saber o que você vai ganhar, o que você vai perder, saber como usar, né? Então, realmente, a gente falou da distribuição, realmente a distribuição dessas plataformas são poderosíssimas, né? Você pode chegar em Sim. pessoas ali que, por outra forma, você não chegaria. Uhum. Então, o ideal é realmente saber usar, né? Saber o que está por trás ali, saber a sua estratégia. E aí vem um tema que a gente precisa falar bastante, que é como pensar em negócios, né? Como usar essas plataformas da forma mais efetiva realmente com cabeça aí de empreendedor, né. É. Então, em outras palavras, é não colocar todas as fichas e acreditar que você vai ficar rico usando as plataformas do passado. Uhum, Elas podem servir de trampolim, às vezes elas podem servir como um braço, às vezes elas podem servir de alguma maneira, porque lá tem audiência, lá tem público, tem pessoas assistindo, etc. Mas com cabeça de empreendedor, você passa a perceber que aquilo é ferramenta, né? E não o todo, tá ligado? O seu negócio não tá ali, aquele não é o seu negócio. O seu negócio usa aquilo, né? uhum, uhum. Então, essa é a importância de passar se entender não só como um criador, mas como alguém que está ali para fazer negócio, que é sustentável, montar time, escolher que ideia você vai colocar seu tempo, sua energia, saber gerenciar, saber diferenciar suas receitas, cara, tem uma série de coisas aí, né? Né, essa questão de pensar como empreendedor, pra gente é fundamental dentro da Creators Economy, né. "Ah, eu sou um cara artista, eu não consigo pensar em negócio, eu quero criar e tal". Beleza, né, você pode realmente o seu talento ser a criação, né, ser ali o filme, a escrita, o roteiro e tal. Mas você ter alguma noção básica do que acontece, né, como um negócio, é super importante, né. O Rô falou um negócio aqui dentro de tudo isso do empreendedorismo, que é montar time, né. Então, nada impede você ser a parte criativa e você se juntar a um cara que pense em negócio. Mas para você saber, né, avaliar se o cara tá ali pensando em negócio mesmo e tal, é bom que pelo menos um nível superficial, né, de empreendedorismo você tenha uma noção, né. Acho que esse é um Ah, recado importante aí. eu acho que é responsabilidade sua que está pensando em crescer e fazer dinheiro e viver da sua arte, do seu talento, estudar muito e ter noção de como rodar um negócio. Você não precisa saber executar tudo, mas saber avaliar. Será que está sendo bem feito? Será que não estou com um ponto cego aqui e vão me pegar lá na curva, lá na Uhum. frente? Então, então, é responsabilidade sua, sim, ir atrás de estudar e aprender sobre empreendedorismo. Eh, e, e muitas vezes eu vejo criadores falando de negócios de maneira pejorativa, sabe? A virar homem de negócios, né? Uhum. Parece coisa do demônio, tá ligado? Não, Sim. cara, negócios não é coisa do demônio, dinheiro não é coisa do demônio. Tipo, cara, eles são viabilizadores de, de
de sonhos, de colocar o nosso potencial para fora e, cara, fazer os nossos sonhos acontecerem, né? Exatamente isso. Então, eles são meio, né? E não fim, Uhum, tá ligado? uhum. E todo mundo merece. Tipo, cara, Exatamente. todo mundo merece, todo mundo tem capacidade de acessar. E é através de negócios, cara. Então, não demonifiquem, existe essa palavra? Demonizem, talvez. Demonizem É, o dinheiro, tá? Bom, tudo isso é para contextualizá-los sobre o que é Creators Economy, quais são os desafios o que é Passion Economy, quais são os desafios dos creators hoje em dia, para onde a gente está indo. E toda essa temporada de podcast vai ser para aprofundar e explorar ainda mais o que está rolando, o que vai acontecer e como vocês podem tirar o maior proveito possível desses movimentos como criador e, cara, começar a viver da sua arte, do seu talento, né? é É isso isso. aqui. Acho É que por isso que a gente tá fazendo isso. esse é o recado mesmo. Então, hoje foi, né, a grande contextualização, onde que a gente está, com quem que a gente está falando, e dar pistas aí do que vem nos próximos episódios, né? Vamos falar de economia, vamos falar de como botar essa paixão para fora, né? Princípios, valores, o que botar para fora, que vale a pena, né, pôr para fora. Então, Fiquem fiquem ligados. ligados aí que vem coisa boa por aí.